Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão todos aqui? Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer aí estarmos juntos, meus colegas advogados, aqueles que vieram aqui saber um pouquinho de arbitragem, aqueles colegas advogados que vieram aqui estudar um pouquinho comigo. Vai ser um prazer aqui. Fiquem à vontade até para perguntar. Pode perguntar, não vou deixar de responder nada hoje, hein? Só saia daqui depois que eu responder tudo. A Cássia mandando os cumprimentos aqui para minha esposa Débora, que é juíza. Obrigado, Cássia. Então, pessoal, vamos lá. Então, meus queridos colegas advogados, advogadas e também serventuários e estudantes, bacharéis, aqueles que ainda não são advogados, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Agora eu vou falar com vocês sobre o que nós temos aqui. Hoje nós vamos falar sobre arbitragem e eu vou trazer aqui para vocês algum conteúdo desses anos que eu estudo direito e arbitragem, né? Desses anos que desde 1998 eu sou procurador do Estado. Aqui o Carlos Montes, que é juiz, foi me orientando no doutorado, no mestrado. Um abraço, Carlos, vamos fazer uma live. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência do concurso para a procuradoria, para trabalhar com vocês aí a arbitragem, que é um tema muito importante. Já disse aqui, vou repetir, é tema de predileção do examinador, que tem livros e trabalhos sobre arbitragem. Então, a chance de cair é muito grande. Então fiquem aí de olho. Obrigado, Carlos. Outro abraço aí. Então é grandíssima a chance de cair. Então, dentro de toda essa experiência de 25 anos de procurador, hoje eu estou com 49, eu entrei com 23, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês das sucessivas provas que eu acompanhei também. Porque eu comecei lecionando em curso preparatório para concurso em 1999. E já no primeiro concurso de ingresso eu lecionei e tive o prazer de dar aula para o primeiro colocado. O segundo concurso também o primeiro colocado, e depois eu perdi o controle, mas continuei dando sucessivos cursos preparatórios, aulas, fiz exame oral simulado, foi uma maravilha. E hoje eu tenho o prazer de encontrar com colegas que foram meus alunos ou estudaram pelos meus livros. Então isso me engrandece muito, me deixa muito feliz de participar da trajetória dessa fase tão difícil e tão importante que é o concurso público. Então aí nessa minha trajetória é muito satisfatório. Eu até já falei sobre isso com o professor Marcato. É muito satisfatório ajudar as pessoas num momento tão difícil que é esse, que é o concurso público. Paralelo a isso, eu fiz mestrado, doutorado na PUC de São Paulo, fui orientado pelo professor André Ramos Tavares, que hoje também é professor titular da USP, hoje é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Produzi vários livros aí, lá na minha bio aí no Instagram tem acesso, também aí tem livros meus aí que vocês têm acesso nos meus stories, nos meus destaques, e dei aula no Brasil inteiro, pela rede Luiz Flávio Gomes, pelas escolas, pelas faculdades em geral, em vários cursos de pós-graduação, no Brasil inteiro, Sergipe, em Salvador, em Manaus, em Goiás, e aí é uma delícia conhecer e interagir com as pessoas. Mas hoje eu estou à disposição de vocês para falar um pouquinho sobre essa imersão à arbitragem, que é o tema de predileção do examinador de processo civil. Está lá em processo civil, como já disse aqui em outra live, está também dentro do programa de Direito Administrativo. Então hoje nós vamos trabalhar alguns temas que são muito importantes e nós vamos depois ao final trazer uma novidade, tá? O primeiro tema que eu preparei aqui para vocês é o que está no livro do examinador, diz respeito: se aplica o Código de Processo Civil na arbitragem. Isso é importantíssimo, é um erro comum. Há necessidade de decisões dos árbitros, há necessidade de julgados do TJ e também do STJ. Sobre esse tema, eu tenho um artigo publicado na minha coluna no Migalhas, junto com o Bonizzi. O Bonizzi, que foi examinador do último concurso e que foi orientador do atual examinador. E também lá na minha coluna do Migalhas tem artigo do examinador sobre dispute boards. Mas o que eu quero ressaltar agora nesse ponto é que não se aplica automaticamente, subsidiariamente, o CPC na arbitragem.
Porque a arbitragem é um microsistema autônomo, autorreferente, com normas, diga-se, regras e princípios próprios. Os dispositivos do CPC não são trazidos automaticamente para a arbitragem. É um erro comum aplicar o CPC, ou pedir para aplicar o CPC na arbitragem. Então, cuidado com isso. Está no livro do examinador que nessa imersão de arbitragem eu vou trabalhar profundamente, porque a arbitragem é um microsistema, ela é um microsistema com normas, regras e princípios próprios. É nesse sentido a jurisprudência, é nesse sentido a doutrina majoritária. E trago mais fundamentos além do microsistema, que é um fundamento na teoria do direito. Esses fundamentos são no direito positivo. Quando o legislador quer aplicação subsidiária, ele o faz por norma expressa. E a lei de arbitragem só prevê uma vez a aplicação do CPC na arbitragem, quanto ao impedimento e suspeição dos árbitros, remetendo ao CPC quanto aos impedimentos e suspeições dos juízes, mas com o plus, que nós vamos trabalhar na imersão, que é o dever de revelação. O dever de revelação é sagrado na arbitragem, porque o árbitro, ele é um ente privado, que exerce uma pluralidade de atividades. O juiz não, ele só pode exercer o magistério. Então isso é importante vocês terem em mente, que o CPC só fala da aplicação, a lei de arbitragem só fala da aplicação do CPC uma vez no artigo 14, e quando o legislador quer aplicar subsidiariamente um dispositivo, de forma subsidiária, um diploma legal de forma subsidiária, ele o faz por norma expressa. E como só tem no artigo 14, e especificamente para essa matéria, nós não temos essa aplicação subsidiária. Ora, quando o legislador quer aplicação subsidiária, ele faz por norma expressa. É assim na lei do mandado de segurança, é assim na lei do mandado de junção, é assim na lei da ação civil pública, é assim na lei da ação popular. E na lei de arbitragem não temos isso. Tá? Essa é a posição da jurisprudência do STJ. Está lá no meu artigo, no Migalhas, sobre a aplicabilidade subsidiária do CPC na arbitragem. Então é um tema muito importante, por isso que o examinador fala no livro dele que não se aplicam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública do CPC na arbitragem. Ok? Isso é assim em vários outros países, na Suécia, na Suíça, na Inglaterra. Não se recomenda trazer o ordenamento estatal para a arbitragem. E isso é importante. Por quê? Porque essa tese tem várias repercussões. Diante disso, o próprio examinador fala, não se aplicam as prerrogativas processuais do CPC aplicáveis à Fazenda Pública na arbitragem. Também nós não temos a revelia, os efeitos, presunção dos efeitos da revelia, não temos prazo em dobro, não temos estabilização da tutela, não temos critérios de fixação de sucumbência e litigância de má-fé. Os critérios de fixação de sucumbência na arbitragem dependem de convenção. E no Estado de São Paulo, o decreto e as normas que regulamentam a arbitragem prevê que aplica-se o CPC excepcionalmente. Então, o máximo das honorários sucumbenciais estão lá no decreto que aplica o CPC. Perfeito? Bom, fixadas essas premissas, eu tenho algo muito importante para vocês. Ontem aqui na live eu falei do princípio da competência. Esse princípio é vital à sobrevivência da arbitragem. Por que esse princípio é vital? Porque nós temos a necessidade de que a arbitragem tenha um desenvolvimento regular e tranquilo. De forma que quando há cláusula arbitral, nós não podemos ir para o judiciário. A primeira palavra sobre eficácia, vigência e validade da cláusula arbitral é do árbitro. Somente depois é que cabe a ação judicial, desde que exista uma das taxativas hipóteses do rol do artigo 32 da lei de arbitragem. Tudo bem até aí? Nós já vimos isso ontem na live, depois na imersão eu vou aprofundar. Mas o que é importante aqui é que se a cláusula arbitral e uma das partes entra em juízo, a outra tem que alegar isso como preliminar da existência de convenção de arbitragem. Está no artigo 337, parágrafo 6º do CPC. Então,
eu tenho uma cláusula arbitral contra o Estado, mas eu entro em juízo. O Estado vem na contestação e alega como preliminar a existência de convenção de arbitragem. Se o Estado não alega, ou se o particular não alega, a renúncia tácita à utilização da arbitragem. É o que prevê o artigo 337, parágrafo 6º do CPC. Ora, se não contestou, renunciou tacitamente à arbitragem. Isso é importante, portanto, tem que trazer essa alegação, já que a existência de convenção de arbitragem não é não é passível de conhecimento de ofício. Ou seja, o judiciário não pode de ofício dizer não posso julgar, porque esse caso tem convenção. Se a outra parte não alegou, aplica-se o artigo 337, parágrafo 6º, e é uma renúncia tácita. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica, tá? Então é algo muito importante vocês terem em mente. Também separei algo aqui importante que o examinador gosta de tratar, que é da prova técnica na arbitragem. E especificamente do testemunho técnico, tá? A testemunho técnico na arbitragem. O que significa isso na arbitragem? Há possibilidade na arbitragem de oitiva de um técnico, mas não como testemunha, mas sim como prova técnica. Essa oitiva de um perito técnico pode ser em qualquer área. Pode ser um testemunho aí, um depoimento técnico de um perito engenheiro, de um perito contábil e até de um parecerista jurídico. Hoje é comum nas arbitragens o parecerista incluir no preço do parecer as horas que ele estará à disposição da audiência para ser ouvido pelos árbitros, pelas partes e mais para responder questões técnicas ali. Vejam, o parecerista vai à audiência e ele é ouvido, inclusive o parecerista jurídico, e ele pode ser arguido, podem ser perguntadas, formuladas questões jurídicas para ele. Olha que interessantíssimo isso na arbitragem. Essa prova não é considerada testemunhal, é considerado depoimento técnico ou prova técnica e não testemunhal. Isso é muito diferente, já que a lei de arbitragem não especifica as provas que serão produzidas. A lei de arbitragem delega às partes convencionarem sobre isso ou regulamento da Câmara tratar sobre o tema. Então isso é muito importante vocês terem em mente para a prova da Procuradoria. Também outro tema que o examinador gosta muito, que está aqui no livro dele, diz respeito ao cumprimento de sentença arbitral contra a Fazenda Pública. Grande abraço, meu amigo Clodoaldo Moreira, brilhante professor aí de Direito Constitucional da PUC de Goiás e de várias outras instituições de ensino, que brilha nas comissões aí do Conselho Federal da OAB, é um nosso querido amigo e grande professor da nossa pós aqui da UNAERP. Mas eu queria falar para vocês que quando há uma sentença arbitral, o cumprimento de sentença é equivalente ao cumprimento da sentença judicial. Então, a fase de execução nunca fica com o árbitro. O árbitro trata do processo de conhecimento e do processo de liquidação. A fase de execução vai para o judiciário porque o árbitro não tem poder de coerção. Ele não exerce essa soberania estatal de ingressar na esfera patrimonial do devedor daquele título arbitral. De forma que esse cumprimento de sentença segue as regras do CPC e mais ainda, segue as regras do precatório. A sentença arbitral, ela vai e se transforma em precatório, tá? Isso é importantíssimo, é a posição defendida pelo examinador do concurso da Procuradoria. Então não percam esse ponto importantíssimo, porque já há sentenças arbitrais que não utilizam a regra do precatório. Isso não pode, porque rompe com o artigo 100 da Constituição, já que é uma sentença arbitral. Isso aqui está aqui na obra do examinador. Eu tenho certeza que tem grandes chances
de cair isso no concurso. Também é importante nós citarmos que a sentença arbitral ela só pode ser passível de impugnação nas taxativas hipóteses do rol do artigo 32 da Lei de Arbitragem, que tem um rol taxativo de questões formais. Não trata ali o artigo 32 da Lei de Arbitragem de questões que permitam ao judiciário invadir o mérito da sentença arbitral. Ele verifica apenas aquelas taxativas hipóteses e declara nula a sentença arbitral e volta para outra arbitragem, salvo se nula a convenção de arbitragem, porque se nula a convenção de arbitragem não tem como termos outra arbitragem. E hoje o maior número de decisões anulatórias, que é pequeno, diz respeito a questionamentos que envolvem a parcialidade do árbitro, especificamente não revelação. Isso é algo que é o maior índice. Mas voltando para a impugnação da sentença arbitral, mas também tem impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. A impugnação ao cumprimento da sentença arbitral pode versar sobre as matérias que são passíveis também de impugnação à sentença judicial, mas também ela pode veicular uma das hipóteses do rol do artigo 32 da Lei de Arbitragem. E a impugnação de sentença arbitral que veicula uma das hipóteses do rol do artigo 32, ela também tem que observar o prazo decadencial da ação anulatória, que é de 90 dias. Então, esse prazo se aplica à ação anulatória e à impugnação de sentença arbitral que veicula nos seus fundamentos uma das hipóteses do rol do artigo 32. Esse prazo é decadencial, fatal, improrrogável, não se prorroga nem se suspende, conta em dias corridos, não em dias úteis, porque é prazo de direito material. E hoje o STJ deixa bem explícito em várias decisões que só existem duas formas de impugnação da sentença arbitral: a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral ou a ação anulatória. Portanto, não existem outras hipóteses. Diante dessa premissa fixada pela STJ em recursos repetitivos, não cabe reclamação constitucional contra sentença arbitral, não cabe mandado de segurança contra decisão arbitral. E vejam, às vezes as pessoas entram com mandado de segurança, e é um absurdo, porque o STJ deixa bem claro que só existem essas duas formas de impugnar a sentença arbitral. E julgado recentíssimo do STJ, no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral admite condenação em honorários advocatícios. Já é algo que é aplicado, já tem casos, por exemplo, da Sabesp, que só de sucumbência foi uma condenação de 20 milhões de reais. Portanto, isso é algo também muito importante para vocês saberem para esse concurso. Enfim, eu separei esses temas para dar um leve gostinho para vocês do que é mais importante dentro das premissas desse examinador de processo civil da Procuradoria, mas lembrando que em administrativo também é possível. E eu quero aqui convidá-los para a nossa imersão preparatória para trabalhar os tópicos de arbitragem e também de métodos adequados, que eu vou fazer uma introdução, já que o examinador tem artigos sobre dispute boards. E também estou aqui disponível para vocês perguntarem tudo de arbitragem. Por exemplo, o Marcelo Passinho é estagiário lá do escritório do professor Sérgio Bermudes, com certeza sabe muito de arbitragem, está à disposição aqui, Marcelo. Fica à vontade de perguntar o que você quiser e já manda um abraço para o seu pai, o querido Fernando. Então, fiquem à vontade para formular perguntas aqui, que eu não vou deixar de responder nenhuma. E dentro dessa imersão eu vou trabalhar mais detalhadamente toda a lei de arbitragem e os pontos que o examinador tem predileção, já que o livro dele eu cito desde a primeira edição do meu livro, né? Então é algo muito importante. Também nessa imersão, que depois eu já tenho o link lá na bio, hein? Você já pode adquirir essa imersão lá no link da bio. Eu vou disponibilizar um e-book gratuito e também dentro dessa imersão eu vou responder todas as perguntas. Tá lá que é 3 horas, mas se tiver 1 hora de pergunta eu vou responder para quem estiver ao vivo. E importante, se você não puder assistir essa imersão ao vivo, que vai ser
dia 8 de fevereiro, já semana que vem, já que a prova é dia 25 de fevereiro, tá aí, ela vai ficar gravada e vai ser também comercializada gravada. E aí você também pode assistir essa imersão. Então agora eu estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, não tenham constrangimento nenhum, vai ser um prazer trabalhar aqui qualquer ponto de arbitragem, fiquem à vontade. Estou esquecendo de algo importante, vai ter um cupom de desconto do meu livro, Lei de Arbitragem Comentada, que está na 3ª edição, prefácio do ministro Luiz Felipe Salomão, obra que eu escrevi com a minha esposa Débora, que é juíza, e com o Matheus Lins Rocha, que é professor de arbitragem na Unifax, em Salvador e em outras instituições. E esse livro já foi citado pelo TJ, para meu prazer, que saiu em 2019, algumas vezes, me deixando muito feliz e contente. De forma que eu vejo que não temos perguntas aqui, podemos então caminhar para o final, reiterando esse convite para vocês conhecerem essa imersão, que será ministrada ao vivo dia 8 de fevereiro, às 19 horas, 3 horas, mas eu fico mais se tiverem dúvidas para respondermos todas as questões, preparando aqueles candidatos que pretendem fazer a prova para procurador do Estado de São Paulo, já que é um dos temas de predileção do examinador de processo civil, mas também pode cair em direito administrativo. Agora a pergunta do Paulo Sérgio, ótimo. Professor, no caso da sentença arbitral, contrariar precedente vinculante, seria possível alegar em sede de cumprimento? Sensacional a sua pergunta, Paulo Sérgio. Esse é o tema mais polêmico hoje dentro da arbitragem. Impugnação, cumprimento de sentença. Entendi, perfeito. Esse é o tema mais polêmico. Eu trato disso no livro, eu trato disso em palestra, tratei até aqui em live com o Marcel, mas eu vou tratar novamente porque é muito importante. Primeiro, os precedentes vinculantes, eles são relativamente novos no direito brasileiro. Os precedentes vinculantes nascem no direito constitucional brasileiro em 93, por meio da emenda constitucional 3 de 93, que criou a ação declaratória de constitucionalidade. A Constituição de 88 não tratou do efeito vinculante. E efeito vinculante antes de 88, nós temos nos assentos da Casa de Suplicação lá na época do Império e também na emenda 7 de 77 para representação interpretativa de lei federal. Mas na Constituição de 88 zerou a quilometragem do direito constitucional, não temos efeito vinculante. Surge a ação declaratória de constitucionalidade, houve um questionamento se emenda podia criar efeito vinculante, o Supremo por 10-1 na ADC número 1 reconheceu incidentalmente que sim, e aí nós temos o efeito vinculante depois em 98 na lei 9868, perdão, em 9868 de 99 para a decisão da ADIM. E também a lei 9882/99 para decisão na DPF. Posteriormente a isso, nós temos as súmulas vinculantes da emenda 45, a regulamentação por lei dessas súmulas vinculantes, e vem o CPC e traz aí um rol de decisões vinculantes no artigo 927, empregando a expressão que os juízes e tribunais observarão. Ocorre que em 2015, próximo da alteração da previsão do novo código, houve uma alteração da lei de arbitragem, que não tratou dessa possibilidade no rol do artigo 32. O legislador se omitiu. De forma que no rol do artigo 32 não consta a hipótese de nulidade da sentença arbitral por desrespeito ao precedente vinculante. O que leva à existência de duas correntes sobre o tema. Mas antes disso tudo, ninguém é louco como árbitro de desrespeitar um precedente vinculante. Mas já existem decisões arbitrais que não respeitaram o precedente vinculante quanto a juros e fazenda pública, que tem vários, do Supremo e do STJ. Ninguém é louco de desrespeitar um precedente vinculante, portanto o árbitro amanhã não vai ser mais convidado, porque ele traz uma decisão de insegurança. O que nós estamos discutindo é se a sentença é nula, ok? Por isso que eu recomendo, desde a primeira edição do meu livro, que é esse aqui, de constar isso no Paulo Sérgio, na cláusula. Consta na cláusula e na convenção lato sensu, também no compromisso, que o árbitro deverá observar os precedentes vinculantes, porque a própria administração pública já é vinculada pela Constituição aos precedentes vinculantes, e também
o entendimento que o 927 também se aplica à fazenda pública. Então coloca isso, que aí você mata, porque o artigo 32.4 da lei de arbitragem prevê que a sentença arbitral não pode fugir dos limites da convenção. Isso é muito importante. Essa é uma dica prática. Mas vamos para as correntes. A primeira corrente entende que é nula a sentença arbitral e aí, portanto, cabe impugnação ao cumprimento de sentença e cabe ação anulatória na medida em que a decisão arbitral violou a falta de fundamentação. Ou seja, se ela não aplica o precedente, ela é carente de fundamento. Segundo fundamento, há quem entenda que aí, nesse caso, ela é uma sentença arbitral que afronta a ordem pública. Essa é a tese defendida pelo ministro Salomão em artigo no Migalhas junto com o Rodrigo Fux. Ali, nesse caso, eles falam que viola a ordem pública. Essas posições, essa posição especificamente, é uma posição minoritária na doutrina, mas com excelentes pessoas, professor Tucci, Guilherme Riso do Amaral, doutrinadores de peso, conforme eu já disse aqui anteriormente, defendem essa tese. A segunda corrente tem mais autores, e aí defendem que não há nulidade da sentença arbitral. Gajardone, André Roque, Sofia Temer, o querido amigo Joel Dias Figueira, eu me incluo nesse rol, defendendo a seguinte tese: ora, se no rol do artigo 32 não consta afronta precedente vinculante, não há essa hipótese como cabível a ação anulatória. O que permitiria também ao julgador entrar no mérito da sentença arbitral, que o judiciário não pode fazer. Houve um silêncio eloquente do legislador. Mas no teu caso específico, Paulo Sérgio, se o precedente vinculante ele é veiculado na ADIM, nesse caso cabe aquela impugnação ao cumprimento de sentença, na minha opinião até fora do prazo decadencial, daquela decisão fundada em lei declarada inconstitucional pelo Supremo, que é a mesma hipótese da impugnação à sentença judicial. Então é a corrente que eu defendo, mas tem pouquíssimos trabalhos escritos sobre esse tema. Eu lembro da Marcela Couba que fala isso em palestra, ok? Respondi a tua pergunta, Paulo Sérgio. Eu quis responder da forma mais completa possível, mas em síntese predomina o entendimento que não é passível de acatar essa tese para anular a sentença arbitral. Continuando, estou à disposição para responder perguntas, vai ser um prazer aqui. Essa pergunta do Paulo foi muito boa, eu adorei ter essa oportunidade de responder. Bom, então, se não temos mais perguntas, eu vou me permitir encerrar, reiterando o convite a todos para irem lá na minha bio. Lá no Linktree tem acesso ao link para essa imersão preparatória exclusiva para o concurso de Procurador do Estado, especificamente sobre o tema arbitragem, e também eu vou tratar um pouquinho dos métodos adequados de solução de litígio. Obrigado pelas suas palavras, Paulo, fico muito feliz. O estudo é muito solitário, é um prazer poder compartilhar os meus estudos e aprender contigo, porque a tua pergunta foi muito bem formulada, viu? Conte sempre comigo. Se você está assistindo essa live aqui depois, pode mandar pergunta em box. Eu não deixo pergunta em box sem resposta. Vai ser um prazer ajudá-los e participar dessa fase sua de estudo preparatório, seja para advocacia, seja para o concurso da Procuradoria do Estado, já que o estudo é muito solitário e não tem graça nós não praticarmos o bem, que é aprender com vocês, porque o professor pratica o bem, melhor é para ele, porque sem ensinar a gente não aprende, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus, valeu!